Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje estamos no 13º dia da nossa preparação para a consagração a São José. E hoje nós vamos meditar, refletir sobre o seguinte título, a seguinte invocação da ladainha de São José. Pai adotivo do Filho de Deus, rogai por nós. Bom, na Sagrada Escritura, quando o anjo vem visitar São José em sonho, o anjo diz para São José que caberá a ele a missão de dar um nome a Jesus. Isso significa que Deus estava dando a São José a missão de verdadeiro pai adotivo, de verdadeiro pai legal de Jesus. Dar o nome na cultura bíblica era uma função que cabia ao pai. São José recebeu de Deus, do próprio Deus, essa missão de dar o nome. Isso significa que não era apenas dar o nome, falar vai se chamar Jesus, mas de exercer na vida de Jesus uma verdadeira obra de paternidade. São José, ele é pai espiritual de Jesus. Não foi ele que gerou Jesus. Jesus foi gerado na eternidade por Deus Pai e foi concebido na história humana, concebido nessa existência terrena pela ação do Espírito Santo no ventre virginal de Maria. Isso nós sabemos. Mas havia uma verdadeira paternidade espiritual de São José para com Jesus. Uma verdadeira paternidade afetiva, uma verdadeira missão e uma verdadeira função de pai que São José desempenhava na vida de Jesus. E essa paternidade espiritual, ela não se desfaz no céu. No céu, os nossos pais continuarão sendo os nossos pais. Nossos filhos continuarão sendo nossos filhos. Existem até algumas pessoas que têm algumas dúvidas, né? Se quando a gente chegar no céu a gente vai reconhecer as pessoas da nossa família. É claro que sim. No céu, os nossos pais continuarão sendo os nossos pais. Eles serão nossos pais para sempre, por toda a eternidade. Bem como, se você tem filhos, no céu você continuará tendo filhos. Seus filhos não vão deixar de ser seus filhos no céu. Da mesma forma, no céu, São José não deixou de ser pai de Jesus. Não é o pai com P maiúsculo, que é Deus. Mas como nessa vida São José cumpriu essa missão de pai adotivo de Jesus, esse laço de amor entre pai e filho que existe entre os dois, ele continua existindo no céu. E quando nós queremos nos consagrar a São José, nós queremos também viver com São José essa relação de paternidade espiritual que começa nessa vida e se desdobra até o céu, vai até o céu. No dia de hoje, no nosso livro, que é o roteiro que nós estamos usando nessas formações, nessas orações para a consagração, o autor do livro nos propõe o tema da paternidade virginal de São José para com Jesus. Existem muitos dados da biografia de São José que nos são desconhecidos, mas muitas coisas chegam até nós, além da Sagrada Escritura, pela tradição.
E segundo uma antiquíssima tradição, São José, assim como Nossa Senhora, foi sempre virgem. É um dogma da nossa fé, né? É dogma, quer dizer assim, não é apenas uma opinião, é algo que faz parte do patrimônio da nossa fé. A certeza de que a Virgem Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Quer dizer, Jesus foi concebido no ventre de Maria sem participação nenhuma de homem. Ela foi virgem antes. Foi virgem durante, quer dizer, o parto de Jesus não violou a virgindade física de Nossa Senhora. Esse virgem durante o parto significa que o parto de Jesus foi um parto milagroso que não violou a virgindade física da Virgem Mãe de Deus. E ela foi virgem depois do parto, quer dizer, mesmo depois do parto de Jesus, Nossa Senhora nunca se uniu a homem nenhum. Nossa Senhora consagrou-se inteiramente a Deus. Ela consagrou a Deus, inclusive, a sua virgindade. Existem algumas pessoas que objetam a virgindade perpétua de Nossa Senhora, dizendo, olha, mas na Bíblia existem algumas passagens que mencionam os irmãos de Jesus. Bom, acontece o seguinte, na cultura bíblica, na cultura do Antigo Testamento, e isso respinga também no Novo Testamento, era muito comum que se utilizasse a palavra irmãos para falar de parentes, de um modo geral. Então, essa palavra irmão não significava apenas irmão de sangue, consanguíneo, mas parentes de um modo geral. Então, quando a Sagrada Escritura fala dos irmãos de Jesus, está falando dos parentes de um modo geral. Primos, tios, né? Era a família mais abrangente de Jesus. Porque Nossa Senhora teve apenas um filho, Jesus. Então, se a Virgem Maria foi virgem, foi sempre virgem, antes, durante e depois do parto, é muito provável que também São José tenha sido virgem. Ele tenha consagrado também a sua virgindade a Deus, da mesma maneira que a Virgem Maria. Existem algumas especulações que vêm sobretudo através de livros apócrifos, quer dizer, livros que não são reconhecidos pela Igreja, que não são reconhecidos como inspirados, que dizem que São José teria sido um viúvo que no primeiro casamento teve outros filhos, e ele ficou viúvo, já idoso, casou-se com a Virgem Maria, e aí os supostos irmãos de Jesus seriam filhos desse primeiro casamento de São José. A Igreja nunca reconheceu isso como doutrina oficial. Até porque, e isso nós já falamos aqui outras vezes, se São José fosse um homem idoso, como ele teria conseguido fazer aquelas longas viagens com o menino Jesus e com Nossa Senhora? Se ele fosse um homem idoso, como ele teria conseguido proteger, defender e guardar o menino Jesus e Nossa Senhora? Então, muitos santos defendem que São José, ele era sim jovem, ele nunca se uniu também carnalmente a outra mulher, como Nossa Senhora nunca se uniu a um homem, e ele também consagrou a sua virgindade a Deus para cuidar de Jesus e para cuidar de Nossa Senhora. Até porque, veja bem o seguinte, né? A Virgem Maria é a mais bela das criaturas, a mais bela das mulheres. Para Deus confiar uma mulher tão bela e tão pura a um homem, com certeza esse homem devia também ser um homem muito puro,
casto, honesto, justo, honrado. É por isso que muitos santos, inclusive papas, defenderam isso, que São José, ele foi pai adotivo do menino Jesus, e essa paternidade de São José foi uma paternidade virginal. Nesse tempo de tanta impureza na nossa sociedade, é um tempo em que nós crescemos ouvindo, assistindo tantas coisas impuras ao nosso redor, em que os nossos jovens e as nossas crianças cada vez mais têm a pureza e a inocência manchada tão cedo. Precisamos pedir a São José que venha nos ajudar a viver uma vida pura, ajudar os homens e as mulheres do nosso tempo a reencontrarem a vocação à paternidade e à maternidade. E para encerrarmos, vamos fazer uma oração que foi composta pelo Papa São Pio X. Nessa oração, o Papa reconhece São José como o pai virginal de Jesus. Vamos fazer também dessa oração a nossa oração pessoal nesse dia. Vamos rezar a ladainha de São José e também vamos rezar o A Vós, São José, pedindo a São José a graça da pureza. Ó José, pai virginal de Jesus, esposo puríssimo da Virgem Maria, rogai por nós diariamente a este mesmo Jesus, o Filho de Deus, a fim de que, providos com os recursos de sua graça, combatamos como devemos durante esta vida e sejamos coroados por Ele no momento da nossa morte. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.